A carência de planos urbanos que visam a inclusão da população com deficiência visual no país é significativamente alta. Ainda que nos últimos anos o país tenha vivenciado um aumento significativo no mercado da construção civil, muitas cidades não apresentam infraestrutura básica para atender os 6,5 milhões de brasileiros com deficiência visual, sendo desses mais de meio milhão de pessoas com deficiência visual máxima, os cegos. Nos últimos anos, diferentes medidas políticas vêm sendo tomadas com o intuito de promover a integração e a acessibilidade das pessoas com deficiência. A recentemente aprovada Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, entre outras pautas, transfere ao poder público o compromisso de adequação das calçadas através da implementação de rotas acessíveis. Dentre os instrumentos de adequação das rotas, o mais aplicável e eficiente para deficientes visuais é o piso tátil, caracterizado pela diferenciação de textura em relação às placas de pavimentação adjacentes. Programas como o Calçada Cidadã, implementado em cidades como Vitória, Belém e Canoas, são exemplos e objetivam a melhoria da acessibilidade e a socialização de espaços públicos. Atualmente, os pisos táteis comerciais para áreas externas são baseados em argamassas de cimento Portland. A emissão de CO2 é de aproximadamente 631 kg de CO2 equivalente para cada tonelada de cimento produzido. Como solução alternativa, esse trabalho propõe a produção de pisos táteis a partir da utilização de um cimento álcali ativado produzido exclusivamente com resíduos industriais. Os cimentos álcali ativados são uma nova alternativa de ligantes cimentícios. Nessa classe destacam-se os geopolímeros, materiais em que a reação alcalina de uma base, quando em contato com um alumínio-silicato, origina uma série de reações que permitem a obtenção de um material com características cimentantes. Quando produzido corretamente, esse material exibe propriedades mecânicas e de durabilidade semelhantes ou inclusive superiores aos materiais baseados em cimento Portland. Neste trabalho, os resíduos utilizados identificados como precursores são cinza pesada e lodo de caolim calcinado. Esses resíduos configuram um importante passivo ambiental, uma vez que sua disposição exige áreas a céu aberto em bacias de sedimentação. A cinza pesada é um produto gerado na combustão do carvão em termoelétricas e indústrias petroquímicas. O Brasil possui cerca de 50 usinas termoelétricas espalhadas pelo país, correspondendo a 7,5% de participação no sistema elétrico nacional. A disposição da cinza pesada fica exposta ao processo de lixiviação de metais pesados, podendo contaminar o solo e o lençol freático da região onde é disposta. O lodo de caolim consiste em um lodo argiloso gerado na indústria do caolim. Esta indústria gera 500 mil de toneladas por ano de resíduos e possui atualmente um depósito de mais de 10 milhões de toneladas desse passivo ambiental. O objetivo desse trabalho é avaliar a produção de placas de piso tátil com reduzido impacto ambiental através do uso de um cimento baseado exclusivamente em resíduos industriais, além de fortalecer o compromisso de inclusão social de deficientes visuais. As atividades constituíram-se em 4 fases principais. A primeira fase contemplou o beneficiamento dos precursores e os ensaios de caracterização mecânica dos materiais. Após, os sistemas geopoliméricos foram produzidos, adicionando seus precursores, ativadores alcalinos, agregados e pigmento. Na segunda fase do trabalho, foram executados os ensaios para a caracterização do desempenho mecânico do produto, executando-se ensaios de resistência à compressão, à flexão e à abrasão. Posteriormente, foram produzidos os protótipos de piso táteis em conformidade com a NBR 9050. Por fim, para a caracterização do desempenho ambiental, foi realizada a avaliação da pegada de carbono do protótipo produzido, comparando-se o seu desempenho em relação a pisos táteis produzidos à base de cimento Portland. A composição química e as seguintes propriedades físicas dos materiais foram determinadas mediante fluorescência de raios-x, a qual proporcionou uma acurada estimativa dos teores de silicatos e aluminatos, parâmetros fundamentais para o bom desempenho de cimentos álcali ativados. Para a produção de um único protótipo de piso tátil geopolimérico foram utilizados 300 gramas de cinza pesada, 300 gramas de lodo de caolim calcinado, com relação ligante agregado de 1:3. Em relação à resistência à compressão, em todas as idades o desempenho do produto foi superior ao exigido pela norma para elementos de pavimentação. Em relação à tração na flexão, o resultado mostrou-se 50% superior ao limite mínimo exigido por norma. Da mesma forma, ao desgaste e à abrasão, a adequação à norma também se manteve. Os resultados mostram que a placa produzida a partir de resíduos emitiu 0,42 kg de CO2 equivalente, enquanto que a placa produzida a partir de cimento Portland emitiu 0,85 kg de CO2 equivalente, valor 101% superior à produzida totalmente com resíduos. Além disso, observa-se que o principal responsável pelas emissões de gases do efeito estufa, em torno de 60% do total, é o silicato de sódio, utilizado como um ativador na mistura do cimento alternativo. Portanto, é possível reduzir ainda mais as emissões do produto, reduzindo-se as quantidades de silicato de sódio na dosagem.